Então, como foi falado, né, a gente vai dar continuidade falando a respeito do Grupo Apoio Fraterno. Nós temos 13 anos de caminhada e, mais especificamente, sobre a codependência. O que é codependente? É a pessoa que se deixa afetar pelo comportamento de outra e é obcecada em controlar o comportamento dessa. Ou seja, vive a vida do outro. É um excesso de controle que traz um grande prejuízo e que é o que acaba acontecendo dentro da dependência química. Por isso, nós lidamos, então, no grupo em termos codependente e dependente. Codependência. De acordo com Anton, 2002, acredita-se que qualquer dos conflitos ou dificuldade que enfrentam as famílias no circuito dos relacionamentos entre seus membros, estes são provenientes de uma retroalimentação circular, pois os próprios integrantes das famílias são os contribuintes para a manutenção dos sintomas. Ao mesmo tempo que desejam sair do sistema doente e procuram recursos, tendem a não se esforçar para tornarem-se saudáveis. O que significa isso? Que, embora a família veja a situação, existe muita dificuldade em sair desse sistema. Porque, afinal de contas, ela sabe viver dentro dessa doença e tem, às vezes, muita dificuldade em entender que é doente também. Por quê? Porque quem usa é ele. Quem traz a droga é o filho, é a esposa, é o marido, é o membro da família identificado como dependente. Então, muitas das pessoas que chegam ao nosso grupo, elas vêm com o discurso de que viemos ajudar o nosso familiar. A gente tem o problema dele. E o nosso trabalho, ele consta, e de início, a gente trazer essa situação como família doente. E mostrar para todos que é um círculo familiar adoecido e que esse sistema precisa ser reestruturado. Quando tratamos com famílias e não com pacientes individualizados, precisamos pensar os problemas dos seres humanos sobre a forma de um sistema, um conjunto de indivíduos que está doente, e passamos a nos reportar na contribuição terapêutica para promover a mudança no circuito familiar, onde modificar só o indivíduo não basta, e sim todo o sistema seria mais efetivo. Como nós também falamos ontem, dentro da capacitação, a gente precisa entender essa família como um todo, como um sistema adoecido e como um sistema que precisa mudar. Nem sempre nós temos a contribuição de todos. O paciente identificado vem para o tratamento e a família não consegue fazer isso. Ou a família vem primeiro e tem grande dificuldade em trazer seu dependente. E entender que todos precisam mudar. E nós, dentro da nossa compreensão, temos que saber lidar com essas dificuldades, que às vezes teremos todos, às vezes não. E como que a gente vai entender esse sistema, então? A gente vai poder contribuir à medida que entende-se como é que vai funcionar essa família. Esse codependente, ele não precisa viver adoecido porque o seu familiar não quer deixar das drogas. Ele, entendendo que é um doente também, ele vai também buscar a sua recuperação. E, a partir disso, aí a saída dessa sua codependência. E também entender que ele também viverá em recuperação a partir disso. Como que a gente coloca a religiosidade e a dependência química juntas? Nós temos estudos, como inclusive já foi falado anteriormente, que a religiosidade, a fé, a oração, são contribuições positivas na recuperação dos seres humanos. Como o nosso grupo ele é um grupo espírita, nós trabalhamos a nossa religiosidade sob os preceitos da doutrina, nós temos também essa comprovação a partir de estudos, a partir de termos a ciência unida à espiritualidade. Então, nós temos um estudo em 97, nos Estados Unidos, onde
2.812 idosos frequentando a religião, associou-se a menor uso de bebidas alcoólicas e a maior abstinência do tabaco. Kendall e colaboradores, em 97, num estudo com 1.698 mulheres gêmeas, onde a religiosidade foi um dos fatores não genéticos mais significativos para reduzir o risco de uso e de dependência de álcool e drogas ilícitas. Miller e Davis, em 2000, numa amostra nacional de 676 adolescentes, onde 328 moças e 348 rapazes, mostrou que a religiosidade ela foi associada a menor uso, abuso e dependência de álcool, maconha, cocaína e outras drogas ilícitas. Então, acima de tudo, a gente tem os estudos para não ser achado. Nós pensamos, nós achamos. A gente tem comprovações a partir desses estudos, onde a nossa fé, onde a aplicação disso, ela vai ter a contribuição positiva no nosso contexto de vida. Tanto é que, dentro da nossa dinâmica de atendimento do Grupo Apoio Fraterno, tem um dia no mês que nós mostramos aos assistidos a exemplificação do Evangelho do Lar, como ferramenta que eles possam utilizar dentro das suas casas, aonde eles possam buscar dentro da fé argumentos suficientes para estabelecimento do que foi colocado antes a respeito da resiliência pessoal. E, como nós mostramos isso dentro da doutrina espírita, a gente não rechaça nenhuma outra religião. Nós também mostramos que é possível fazer dentro da religião de cada um, porque nós mostramos a doutrina, mas nós não deixamos isso como sendo pré-requisito para as pessoas frequentarem o nosso trabalho. Em diferentes situações, temos pessoas de várias religiões. Então, o Grupo Apoio Fraterno, como é que funciona o grupo que atende esses codependentes e que lida com essas famílias bem de perto? O grupo, então, ele tem uma metodologia própria que foi construída após 2 anos de pesquisas, de estudos, que foi o que foi colocado antes. A gente atingir esse conhecimento necessário, desenvolver as habilidades e termos a atitude para poder auxiliar o nosso irmão em sofrimento com a dependência química. Então, isso tudo levou 2 anos para que fosse reestruturado o trabalho do Grupo Apoio Fraterno, que hoje funciona todas as quintas-feiras, numa casa espírita lá em Santo Ângelo, às 19 horas até às 20h30. Então, nós temos 1h30 de trabalho, onde nós atendemos concomitante, codependentes e dependentes. O primeiro grupo, então, foi em 2002, lá em Santo Ângelo. Atualmente, nós temos 12 grupos apoio fraterno integrado a casas espíritas, um grupo que é integrado ao Hospital Espírita aqui de Porto Alegre, um grupo em Cascavel, no Paraná, e um grupo em formação, eles estão em estudo. Nós fizemos a capacitação em Goiânia, em junho deste ano, e eles estão em estudo para a abertura de um apoio fraterno lá. Então, como é que esse trabalho é visto e como é que os dependentes químicos e seus familiares eles valorizam um grupo de autoajuda? Os membros valorizam os grupos de autoajuda e relatam lidar melhor com seus problemas, tendo um bem-estar, maior conhecimento sobre suas condições e menor o uso de outras instalações de saúde. Ou seja, o trabalho do grupo ele funciona sob a ótica do espelhamento, aonde todos ali participam, falam das suas problemáticas e se identificam uns aos outros, tanto no trabalho com o grupo de codependentes quanto dependentes. Eles se sentem acolhidos e aos seus pares. Falar da sua situação e ver no outro também essa troca faz com que eles se sintam bem e possam, a partir da vivência com o outro, fazer as suas mudanças. Entender que o outro sofre tanto quanto ele, que nós podemos modificar aquilo que a gente deseja, que a situação de mudança ela pertence a nós.
que é nosso, não tem um custo, tem o custo do nosso desejo, da nossa vontade e daquilo que implica em nós mudarmos, em nós nos readaptarmos a uma estrutura familiar diferente. Nós temos aqui um estudo nosso, lá, estatístico, de quanto que a gente atende. Fizemos uma amostra de 5 anos do trabalho apoio fraterno, de 2010 a 2014. Ou seja, 4 semanas, em média, por mês, 12 meses no ano. Nós temos 2.089 assistidos em 2010, 1.412 em 2011, 1.332 em 2012, 2.136 em 2013 e 2.009 assistidos em 2014. O que é essa representatividade? É um público flutuante, né? Nós não temos cadastro, inscrições, a pessoa vai conforme ela vê a necessidade e ela assume a frequência ao grupo como fator de tratamento. Mas a gente tem um público bastante contínuo e que adere a essa terapêutica como sendo um grande aporte na sua recuperação. Eu coloquei aqui exemplos porque em 2005, ou seja, desculpa, há 5 anos atrás, eu fiz um trabalho dentro do Grupo Apoio Fraterno para a minha graduação no curso de psicologia. Então, eu fiz entrevistas com os familiares de dependentes químicos que frequentavam o Grupo Apoio Fraterno. Então, como é que foi entender a codependência, como é que eles viam isso e como é que estava a relação da codependência com a sua recuperação? Então, as falas, trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O que uma mãe, dentro dessa entrevista, nos relatou? Como é que ela via o caráter dependente do seu filho? Nós sempre trabalhamos fora e nunca ficamos impondo nada a ele. A outra diz o seguinte: desde pequeno, sempre teve tudo o que queria e a gente sempre dava um jeitinho. O que a gente vê nisso? A codependência de carteirinha, como a gente diz. Ou seja, estou fora, não tenho limite, não tenho regras, a minha lei ali não existe. Mas, hoje em dia, para a gente ter a sustentabilidade, a gente tem que estar fora, tem que trabalhar, tem que fazer as suas coisas. Mas não é sinônimo de descaso com a relação familiar. Sempre dou um jeitinho para dar tudo o que quer. Ou seja, eu vou suprir de uma forma material a minha presença, o meu tempo. E aí, o que resulta isso? Resulta na busca por algo que eu quero experimentar, porque eu tenho tudo. Então, isso aí também eu quero saber como é que funciona. Não tenho limites, não tenho uma saciedade interna. Por quê? Porque eu aprendi que tudo me vem de fora. E aí eu busco encontrar esse entendimento, esse interior, a partir também da droga. É mais uma tentativa de buscar felicidade, autoestima, atenção do outro, pertencimento a um grupo, através da dependência química. Então, esse estudo, a gente pôde ter muito entendimento de quanto o grupo faz com que as pessoas, oportuniza isso, para que elas se dê conta de como que elas estão funcionando. Entender dentro da codependência a participação pessoal na dependência do seu familiar. Não para a gente achar culpados nessa situação, mas para a gente entender as nossas responsabilidades frente ao problema familiar. É um problema da família, não é um problema dele ou dela. Então, a gente conseguiu ter essa amostra como comprovação do trabalho que a gente estava desempenhando. Por quê? Porque a gente teve, depois, o resultado após a frequência. Essa primeira fala é de alguém que está chegando no grupo e que tem a sua concepção de ter feito tudo,
eu dei tudo. Por que foi buscar droga? Não lhe falta nada. Essa é a ideia de quem está chegando. O codependente ama e ama errado. Como já foi dito antes. Ama mais que a si mesmo, porque está se adoecendo diante dessa expressão de amor de uma forma inadequada. Passado o tempo de frequência no trabalho, de entendimento, de começar a compreender a sua também doença, o que a gente entende na resposta que foi dada posteriormente? Nos imaginamos melhor, pois a gente acaba funcionando em função dele. Ou seja, após algum tempo, como é que a pessoa se vê? Se imagina melhor, porque consegue se enxergar ela, a pessoa do codependente, separado do seu familiar, mas numa separação saudável, aonde a gente consegue respeitar o outro. Não é porque o outro está fazendo errado que eu tenho que apoiar. Não, eu tenho que mostrar que as coisas não são assim. Não é porque eu fiz tudo lá no início, era o que eu se sabia fazer. Era o que se achava naquela situação que era o certo de fazer. Mas quando eu recebo a informação, quando eu tenho conhecimento, me chega a responsabilidade de não fazer mais assim. E aí entra a nossa capacidade de modificar essa condição, que é nos olharmos e, a partir de então, funcionar de outra maneira. Bom, eu dava tudo, agora eu tenho que entender que não é assim. Eu tenho que oferecer o necessário e ensinar, em prover aquilo que é devido na missão de pai e de mãe, mas ensinar a pescar. Não dá todos os peixes a tempo e a hora. Então, isso faz com que uma família adoecida compreenda esse adoecimento e queira sair dessa condição. Bom, ele pode continuar a querer viver na doença, mas eu não preciso mais. Eu não quero mais participar dessa situação. Eu quero viver bem. Eu quero deitar e dormir uma noite tranquila. Mas não por falta de caridade, por desamor ao meu familiar. Muito pelo contrário, é por amor que a gente dá limite, que a gente diz não, que a gente ensina, que a gente auxilia. E lembrar que auxiliar não é fazer pelo outro. Auxiliar é ajuda, fazer parte, não tomar a ideia do outro como sendo sua e vou lá e resolvo. O outro mal pensou e a gente já está fazendo. Então, essa situação é que precisa ser entendida. E aí o caráter codependente, ele acaba sendo entendido de uma forma que seja saudável e a família passe a viver em recuperação também. Então, dentro disso, a gente mostra como é que funciona o trabalho do Grupo Apoio Fraterno, onde nós, dentro do espelhamento, proporcionamos às famílias e aos dependentes entenderem-se diante dessa situação. Ver o outro que está chegando numa caminhada de recuperação, o que está lá caminhando há algum tempo, o que já tem uma longa história para poder passar e que venceu, e que conseguiu se recuperar. A recaída, o processo ainda mais lento dessa recuperação é perfeitamente entendido, porque a gente, acima de tudo, respeita o tempo de cada um. A gente oferece as condições, mas respeita o quanto cada um vai conseguir dentro do seu processo evolutivo. O que nós concluímos, então? Todas as famílias entrevistadas demonstraram que seu familiar possui problemas com a lei externa e com sua introjeção sobre a forma de lei simbólica. Como nos diz Schenker, 2008, a falta de limites e de figuras de autoridade nessas famílias muito contribuiu para a dependência química de seus membros. Então, esse é o processo que acontece. Falta do limite, falta de organização estrutural dentro dessa família. E aí, o que repercute nisso? Chega-se à dependência química. Não é condição
ligada que não há mudança. Pode ter alguma situação onde não tem um pai, onde tem separações familiares e que não necessariamente a pessoa buscou o vício para se resolver dentro dos seus problemas. Mas o inverso é verdadeiro. Se não aconteceu isso, ela busca o vício. Então, a gente tem que entender que tudo depende das condições que nós temos de nos organizarmos, de nos entendermos frente aos problemas do dia a dia e como que a gente vai lidar com isso. A nossa capacidade de reagir frente a essa situação é que vai nos tornar mais saudáveis ou não, buscando o vício para nos anestesiarmos e não resolvermos as nossas dificuldades, ou entender que nós podemos resolver e que problemas todos nós passamos, mas que nem todo mundo precisa usar de substâncias externas para se pensar que resolvo, agora está pronto. Não, eu me anestesiei, eu não resolvi. O meu problema amanhã está de novo. E aí, amanhã, eu busco o vício de novo. Amanhã, eu tomo a bebida alcoólica novamente. Por quê? Porque o meu problema está lá. E eu não resolvi, eu não pensei em como que eu vou fazer isso. Eu estou só protelando uma situação, achando que eu vou me escapar, que eu não vou precisar lidar com isso. Mas isso não vai desaparecer das nossas vidas. A gente tem que poder desenvolver recursos e condições para lidarmos com os problemas do dia a dia. E, a partir daí, não nos utilizarmos do vício para poder suprir essa falta.